Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é Antônio José. Nasci na cidade de Pancas, norte do estado do Espírito Santo. Mudei-me para o Rio de Janeiro aos 8 anos de idade. Me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos 27 anos. Nesta ocasião estava desesperado, sem esperança de um futuro melhor. Mas um dia ouvi a voz do Senhor a me chamar. Atendi ao seu chamado e fui liberto pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Antes da minha conversão sofri muito. Procurava refúgio nas bebidas, cigarros, drogas e baladas noturnas no Rio de Janeiro. Porém sentia um profundo vazio no meu interior, pois tinha absoluta certeza que me faltava algo que ainda não havia encontrado. Naquela época se falava muito em discos voadores. Nos jornais pessoas relatavam que tinham tido contatos com tais seres. Até hoje esse fato é polêmico, pois as autoridades negam a invasão de tais objetos voadores no espaço terrestre. Baseado nesses comentários e aliado à tristeza e o profundo vazio que sentia por dentro, estava cada vez mais convicto que não era desse mundo. Na minha ignorância, cheguei a comentar várias vezes com colegas daquela época, dizendo para eles: eu não sou deste mundo. Algum ser extraterrestre me deixou aqui, pois se fosse desse mundo, eu gostaria dele. Entretanto, não consigo ser igual a vocês, que aproveitam o máximo de tudo que ele tem para oferecer. Eles riam, achando graça de tudo aquilo que eu dizia. Procurando uma resposta para minha dúvida, li vários livros, pesquisei várias revistas, pensei até em ajuntar dinheiro para colocar um anúncio no jornal com a seguinte frase: procura-se a paz. O tempo foi passando, entrei de cara nas baladas da noite, bebidas, cigarros, drogas leves e mulheres bonitas não faltavam. Mas o que procurava mesmo até então não encontrara. Cada vez mais oprimido, fui convidado para ir a um centro. Chegando lá, fui consultado por um encosto chamado Preto Velho. Ele disse que meu caminho estava todo amarrado e que desamarraria tudo. Obedeci os rituais orientados por ele, em busca de tranquilidade. Mas a situação piorou ainda mais. Passei a beber e fumar mais que antes. Quando ficava deprimido, tinha um forte desejo de cometer suicídio para terminar com todo aquele sofrimento. Mas quando esse desejo surgia, lembrava-me das palavras da minha saudosa avó Amélia Luísa, que me dissera quando ainda era criança, as seguintes palavras: Antônio, as pessoas que cometem suicídio não poderão morar no reino de Deus, pois tornam-se homicidas, e a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Naquele momento, então, eu conseguia vencer a tentação do suicídio, que é um demônio, pois embora vivesse no mundo do pecado, tinha um profundo respeito por Deus. Tudo o que fazia era por ignorância. O encosto chamado Preto Velho me mandou comprar uma imagem que é idolatrada no Brasil, e diante daquela imagem eu deveria dobrar os joelhos e acender 3 velas e rezar 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso por 3 dias seguidos. Foi o que fiz. Coloquei umas tábuas em pé encostada no muro e ali por 3 dias fiz o que ele me mandou. Você que tem dúvida que o soberano usa poderosamente seus servos com dons de revelação, escuta o que vou te dizer. Quando terminei os 3 dias de rezas diante daquela imagem, minha mãe chamou um pastor para orar à nossa casa, pois nada estava bem. O homem de Deus orou, e quando ele apresentou a minha carteira de trabalho ao Senhor Deus, Deus falou com ele: diga para a mãe do Antônio que ele está rezando e acendendo velas, pensando que é para mim, mas eu, o Senhor, não preciso de velas, pois sou a luz. Quem está recebendo as velas e as rezas dele é o diabo. Aleluias. Quando cheguei em casa, após uma jornada de trabalho, minha mãe brigou comigo e disse o que acontecera. Eu desmenti, mas ela disse: é verdade sim, pois Deus revelou ao pastor o que você anda fazendo. Amados e amadas, eu levantei minha cabeça para o céu e disse: que Deus tremendo é este que fala com os crentes. Como faço para encontrá-lo?
Naquela semana houve uma invasão de bandidos no bairro onde morava. Fui cercado por mais de 15 homens armados. Queriam saber onde encontrariam o bando que dominava o tráfico no bairro, pois tinham ido para tomar conta do lugar. Estavam dispostos a tudo. Alguns faziam uma enorme pressão, mandando os outros me fuzilarem. Mas as mãos do Todo-Poderoso se manifestou e não permitiu que me tirassem a vida. Fui liberado pelo bando, tendo recebido um grande escape do Senhor Jesus. Meses após este fato, fui cercado novamente por cerca de 10 homens, todos muito bem armados. Encostaram-me num paredão onde já tinham fuzilado pessoas antes, tudo por causa de uma discussão minha com membros da quadrilha que eram irmãos. Fiquei encostado no paredão e o gerente da turma ao meu lado conversando comigo. Queria saber exatamente o porquê da confusão. Na realidade, ele queria me dar uma chance, pois disse-me: você não é como um de nós. Eu soube que você anda armado. Para que andar armado se você não é bandido? Eu disse a ele: é para me defender desses 2 irmãos do seu bando, pois me juraram de morte. Então ele disse: é só para isso? Deixa-os comigo. Eles estão vacilando há tempo, não os quero mais no bando. Quer que os mate agora? Eu respondi: por minha causa não. Pode deixá-los ir em paz. Os 2 irmãos, ao ver meu semblante alegre e o gerente apertando a minha mão, disseram: fulano, sai de perto, vamos fuzilar logo esse cara. O gerente respondeu: não, ele é da paz, vamos embora. 2 dias após esse fato, o gerente do bando expulsou os 2 irmãos do bairro, o que para mim foi um grande alívio. Estes 2 irmãos que queriam tirar a minha vida morreram 2 meses após eu ter entregue a minha vida nas mãos do meu Salvador Jesus. Antes da minha conversão, fiquei meditando em todos os livramentos que o Senhor havia me dado. Concluí que não foi apenas sorte ou uma coincidência, mas que o Senhor Deus havia me protegido. Meu coração estava apertado, minha alma sem paz. Foi quando ganhei um Novo Testamento de bolso. Morava sozinho na época, e ao chegar em casa, já embriagado de cerveja, deitei-me num colchão que estava no chão e comecei a ler o Novo Testamento com um cigarro aceso na mão. Havia tentado parar de fumar várias vezes sem sucesso. Senti-me revoltado comigo mesmo, pois estava com a palavra de Deus numa mão e na outra mão um cigarro aceso jogando fumaça em cima do livrinho. Foi quando senti uma forte vontade de orar. Não sabia orar, mas orei e disse: Senhor Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Deus da minha falecida avó Amélia, há tantas religiões no mundo que estou confuso, não sei quem está certo. Se tu és o Deus dos crentes, me mostra o caminho, pois uma coisa eu sei, não sou desse mundo. Amados e amadas irmãos em Cristo Jesus, abri o Novo Testamento e veio a palavra em João capítulo 15, versos 16, 17, 18 e 19, que diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ali encontrei a resposta para todos os dilemas que estava vivendo. Minha alma se alegrou, senti uma profunda paz invadir o meu ser. Adormeci e sonhei um sonho tremendo. No sonho eu estava andando numa estrada de chão. Ao passar numa fonte d'água, tinha um varão vestido de branco, suas vestes resplandeciam. Ele estava ao lado direito da estrada. Ele olhou-me e gritou: vinde, bebei desta água e saciai a sua sede. Olhei para ele e continuei a andar. Mais na frente, fui cercado por 5 demônios terríveis. Eram baixos, barrigudos e usavam tangas de couro tipo fio dental. Eles tinham nas mãos umas lanças compridas e com ponta de aço. Eles me cercaram e furaram todo o meu corpo. Eu sentia dores terríveis, angústia e desespero tomaram conta de mim.
pois estava acuado por eles. Lembrei-me então do homem da fonte e gritei: homem da fonte que me convidou para beber água, socorre-me, por favor. Ele veio voando com um chicote na mão. Do alto mesmo ele estalou o chicote. Da ponta do chicote saíram labaredas de fogo que atingiram os demônios, ficando inertes no chão. O anjo olhou para mim e disse: prossiga o seu caminho. Pegou os demônios segurando-os pelas tangas e os levou dali. Após esse sonho, acordei alegre, sentindo-me muito bem. No outro dia fui convidado para participar de um culto na Igreja Batista. Aceitei o convite e fui. Minha alma se alegrou ao entrar na casa de Deus. Ouvi atentamente os hinos e principalmente a mensagem que falou profundamente ao meu coração sedento. Quando o homem de Deus fez o convite, eu já estava na frente do altar, com meus joelhos dobrados e chorando diante de Deus. O pastor orou e, ao terminar a oração, senti-me leve, como se um grande peso estivesse sido tirado dos meus ombros. Sentia-me como um pássaro solto da gaiola. Era o peso do pecado que o Senhor Jesus tirou dos meus ombros pelo seu precioso sangue, vestido na cruz do Calvário. Fiquei tão alegre que não conseguia conter-me. Chorava e sorria ao mesmo tempo. Abraçava os irmãos como se os conhecesse há muito tempo. Estava muito feliz. Finalmente encontrei meu lugar e a minha família. Permaneci participando dos cultos normalmente, mas dentro de mim um fogo ardia. Meu corpo tremia todo, suava sem parar. Eu nem entendia o que estava acontecendo, até que fui na casa de uma irmã e pedi que ela orasse por mim. Mais uma vez fui visitado poderosamente pelo Espírito Santo. Ela então disse: irmão Antônio, você é um vaso de Deus e a sua caminhada será longa. Guardei em meu coração aquelas palavras. 10 dias após a minha conversão, fui na casa da minha irmã, que já havia se convertido há 6 meses e batizada com o Espírito Santo há 1 mês. Ela me recebeu com muita alegria e estava nesse momento estudando a palavra de Deus sentada na cama. Ela então me perguntou: Toninho, você acredita no batismo com o Espírito Santo? Eu respondi: se é de Deus, eu creio. Ela me deu uma Bíblia e pediu para abrir e colocar o dedo na página em cima de um versículo. Abri e fiz como ela mandou. Meu dedo apontou para Daniel capítulo 5, verso 25. Esse capítulo nos fala sobre o rei Beltesazar e a festa que ele deu, tendo como convidados seus grandes e suas concubinas, profanando os vasos que seu pai Nabucodonosor trouxera de Jerusalém, bebendo neles vinho e dando louvores aos seus deuses. O rei viu, quando apareceu na estucada parede do palácio real, uns dedos de mão de homem, e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ao ler esse versículo, mesmo não sabendo do que se tratava, senti um forte calor no corpo, e uma mão pegando no meu pescoço e pressionando para baixo, até eu ficar de joelhos. Quando meus joelhos tocaram o chão, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Foi uma experiência maravilhosa. Parecia que estava flutuando. Línguas estranhas saíam da minha boca, glorificando o Todo-Poderoso. Aleluias. Recebi do Senhor Jesus várias visões sobre o arrebatamento. No início as guardei para mim, mas ao terminar a última visão, até a presente data, recebi ordem do Espírito Santo para divulgá-las, pois o fim está próximo. Sou grato a Deus Pai Todo-Poderoso por escolher-me entre tantas pessoas consagradas para divulgar estas visões que estão sendo reveladas, não só a mim, mas a muitos servos do Senhor Jesus no mundo inteiro. Revelações essas que estão em concordância com a palavra de Deus. Ele ordenou divulgá-las e não posso desobedecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16, diz: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Prezados ouvintes,
No decorrer desta mensagem, abordarei um assunto importantíssimo para a nossa edificação espiritual. Relatarei as visões que recebi do Senhor. Antes, porém, vou ler alguns trechos da Bíblia Sagrada. Em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: Não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses mensageiros de Deus, anjos, são mencionados em ambos os testamentos. No Antigo Testamento eles são mencionados textualmente por 108 vezes, e sempre em missões específicas. No Novo Testamento, essas criaturas são mencionadas sempre servindo aos santos por 175 vezes. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11b, o apóstolo João, ao contemplar os anjos ao redor do trono de Deus, diz: E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. No Antigo Testamento temos vários registros sobre a aparição dos anjos de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 19, verso 1 diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. No livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10 diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. No livro de Gênesis, capítulo 32, versos 1 e 2 diz: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos ou bandos. Temos muitas outras referências que nos falam sobre a aparição de anjos no Antigo Testamento, mas acredito serem essas suficientes para aumentar a fé daqueles que duvidam sobre tais aparições. Vejamos agora o que diz o Novo Testamento a respeito do assunto. No Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 20 e 24 diz: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 9, 11 e 12 diz: Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versos 26 diz: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 19 e 20 diz: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Estas palavras me fascinam, pois vemos o quanto Deus é fiel para com o seu povo. A Bíblia Sagrada está repleta de evidências de aparições de anjos, sempre trabalhando a favor dos santos para protegê-los. Porém, temos que ter muito cuidado para não cometermos os mesmos erros que os gnósticos, fazendo dos anjos seu principal centro de adoração. Toda honra e toda glória somente ao nosso Deus. Carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 18, ele nos alerta dizendo: Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 diz:
Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações que recebi do Senhor Jesus. Recentemente, após orar à noite, deitei-me na cama para repousar. Estava sozinho em casa. De repente senti uma forte unção. Meu corpo parecia que estava em chamas. Minha alma transbordou de alegria. Estava com os olhos fechados, orando em espírito. De repente a laje e o telhado da casa sumiram. Vi as estrelas do céu, astros a passear no espaço, e disse: como pode ser isso se estou com os olhos fechados? Quis abrir os olhos, mas não consegui. Senti que algo estava para acontecer e realmente aconteceu. Viajei numa velocidade impressionante e lá estava eu no universo, vendo milhares e milhares de estrelas de perto, asteroides, cometas, uma beleza indescritível. Perguntei: onde estou? Uma voz mansa e suave respondeu: você está entre o céu dos céus e a terra. Olhava para a terra, parecia um limão perdido no espaço. Isso porque me foi permitido vê-la. Devido à distância, seria impossível vê-la se o Espírito Santo não permitisse. Ouvi um grande estrondo e vi descendo uma fileira de anjos. Eram milhares, pareciam estrelas, brilhavam tanto que não podia ver seus rostos. Desceram na vertical, depois ficaram na horizontal e se dividiram em duas fileiras. Trabalhavam em equipe, uma à direita, outra à esquerda. Fizeram várias coreografias, umas mais belas que a outra. Depois se uniram formando uma só fileira e acenderam um forte clarão em minha direção. Perguntei então: por que fazem isto? A voz respondeu-me: estão sorrindo. Fiquei muito feliz e acenei com a mão agradecendo. Eles então subiram em grande velocidade numa fileira vertical para o céu, e houve outro grande estrondo. Olhei e vi uma fileira de anjos enormes, com espadas nas mãos, uma fileira formando uma meia-lua com mais de 1000 quilômetros de comprimentos. Eram muitos, impossível de contar. Perguntei: quem são eles e para onde estão indo? A voz respondeu: são anjos de guerra do Senhor dos Exércitos. Estão indo para a terra ajudar os homens de Deus, pois o fim está próximo e será travada uma grande batalha. Ao dizer isto, os anjos desceram numa velocidade tão grande que causou um novo estrondo no céu. Olhei para baixo e os vi entrar no globo terrestre, espalhando-se pelos continentes e se posicionando em pontos estratégicos. Percebi que a visão estava no fim, pois desci em grande velocidade, voltando ao meu corpo e sentindo a glória de Deus. Foi uma noite embriagada no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 e 18 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta visão que vou contar agora ocorreu numa noite em que minha alma estava profundamente abatida. Estava dormindo no quarto dos meus filhos. Acordei de madrugada, assustado e com muita vontade de falar com o soberano Pai Celestial, pois estava sem sono e com sede de Deus. Orei alguns minutos e deitei-me com o rosto virado para a parede e com a luz acesa. Fiquei orando em espírito e meditando nas palavras do Senhor. Percebi que alguém entrara no quarto, mesmo com a porta fechada. Desejei olhar para vê-lo, pois sabia que era vindo da parte de Deus, mas fui tomado por um grande temor. Preferi ficar em espírito de adoração. Ele estava em pé na cabeceira da cama. De repente deu-se início a outra grande e maravilhosa visão. Vi um homem de baixa estatura, trajava uma veste comprida até os pés e as mangas até os pulsos, e de cor marrom. Era um homem de Deus. Ele foi em direção a um culto que estava sendo realizado num templo próximo a uma montanha. Era um culto rotineiro, sem nenhum entusiasmo.
As palavras do pregador se perdiam no ar, não tinham vida, não tocavam os corações sedentos. Os hinos por eles cantados não glorificavam o santo nome do Senhor. O homem de Deus então falou: não é este o culto que agrada a Deus. Vocês estão pregando sem convicção. Preguem com autoridade a palavra de Deus e diga ao povo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O pregador e alguns religiosos que ali estavam sentiram ofendidos e perguntaram: quem é você e com que autoridade diz isto? O homem respondeu: eu sou um homem de Deus e falo na autoridade do Senhor Jesus Cristo, pois ele enviou-me para anunciar que está voltando para arrebatar sua igreja. E vocês também devem anunciar estas verdades ao povo. Os religiosos então lhes disse: se tu és mesmo homem de Deus, mostra-nos um sinal. O homem respondeu: eu sei que vocês gostam de ver sinais para crerem. Venham, vou lhe mostrar um sinal. Subiram a montanha e no alto havia uma grande represa do tamanho do Maracanã. As paredes tinham altura de 20 metros por 2 de largura, feitas de pedras enormes trabalhadas à mão para suportarem a pressão da água. O homem de Deus levantou as mãos em direção à represa, fechou os olhos e a represa explodiu. Muitos religiosos desceram a montanha assustados, pois pedras e água desciam arrastando tudo que estavam à sua frente. Os poucos que ficaram disseram ao homem: agora sabemos que verdadeiramente tu és homem de Deus. Por favor, nos ensina a pregar a verdade. O homem respondeu: não tenho tempo para ensiná-los a pregar. Está tudo registrado nas Escrituras Sagradas. Leiam as Escrituras e anunciem que Jesus está voltando. O homem de Deus foi de casa em casa e de rua em rua anunciando a palavra, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados e creiam no Evangelho, pois Jesus está voltando. Ele percorreu todas as ruas e bairros da cidade, gritando bem alto. Sua voz era gostosa de ouvir, mais forte como o som de uma trombeta. A imprensa o seguiu, registrando grande parte da sua pregação. Ele foi visto e ouvido pelo mundo inteiro. As rádios, jornais, revistas e a televisão não falavam em outra coisa, dias e noites, pois ele pregava com muita autoridade e poder. O tema da sua mensagem era: arrependei-vos dos vossos pecados e creem nas Escrituras Sagradas, pois Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Houve uma grande alegria no mundo inteiro ao ouvirem estas verdades. Porém, muitos sentiram-se incomodados, pois contrariavam seus próprios interesses e lhe armaram emboscada para lhe tirar a vida. Vários homens vestidos de roxo, inclusive o capuz que tampavam seus rostos, esconderam-se atrás de muros e paredes com fuzis automáticos, esperando ele chegar no meio do cruzamento. Do outro lado da rua estava um rapaz branco, alto e magro, fazendo sinais com as mãos, querendo alertá-lo do perigo. O homem de Deus respondeu com sinais para ele não se preocupar, pois sabia de tudo o que estava para acontecer. Quando os homens de roxo acionaram os gatilhos de suas armas, o homem de Deus, com as mãos abertas, bateu uma na outra e desapareceu. Os homens de roxo ficaram perplexos diante daquele quadro. E o homem de Deus apareceu ao lado do rapaz branco, numa outra rua. O rapaz chorava e soluçava sem parar. O homem então lhe perguntou: jovem, por que chora? Ele respondeu em prantos: porque tive a oportunidade de ajudar um homem de Deus. O homem então lhe disse: isto mesmo, jovem, é assim que se deve fazer. Ajude os homens de Deus, pois o fim está próximo. Vá e anuncie que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O rapaz saiu jubiloso e começou a anunciar o santo evangelho.
O homem de Deus chegou numa praça e ficou parado na calçada de frente para a rua. Dezenas de caminhões e jipes do exército estacionaram próximo ao homem de Deus. Desceram centenas de soldados, todos fardados, os oficiais na vanguarda e os demais na retaguarda. Passavam diante do homem de Deus e estendiam a mão para cumprimentá-lo. O homem de Deus também estendia a sua mão e dizia de um a um: parabéns, Deus está se agradando da sua obra. Todos foram cumprimentados por ele. Após o término, 5 jovens oficiais disseram ao homem de Deus: agora sabemos quem é você. Nós ouvimos na televisão, nos jornais e ouvimos suas mensagens na rádio. Você é o homem que está anunciando que Jesus está voltando. Ele disse: sim, sou eu. É chegado o tempo do fim. Os oficiais lhe pediram: Senhor, nos ensina a pregar. Ele respondeu: não tenho tempo para ensiná-los a pregar. Alá de homem erras. Está tudo escrito. Leiam as escrituras sagradas e preguem o que nela está escrito. Digam ao povo que Jesus está voltando e o Espírito Santo testificará. Se querem ajudar-me, venham, disse o homem de Deus. Tenho que ir naquela grande metrópole. Lá tem muitas pessoas ricas e cultas, mas elas também precisam ouvir que Jesus está voltando. Os jovens pediram licença ao homem de Deus e se afastaram um pouco. Conversaram entre si, queriam saber em que carro o levaria, pois todos tinham carro. Ao chegarem a um acordo, colocaram o homem de Deus no carro e, começando pelo bairro mais nobre da cidade, anunciavam todos juntos: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependei-vos dos vossos pecados e creem nas escrituras sagradas, pois é chegado o tempo do fim. Suas vozes pareciam amplificadas pelo Espírito Santo, e muitos receberam a palavra com alegria. Milhares e milhares de pessoas se converteram a Jesus Cristo. Desviados, imploravam o perdão do seu Salvador e reconciliavam na hora com Jesus Cristo, nosso Senhor. Suas mensagens eram levadas nos prédios, mercados, praças, praias, onde havia pessoas para ouvi-los. Lá estavam eles pregando o santo evangelho. Ao terminar a visão, meu corpo doía e ao mesmo tempo sentia a brasa do Espírito Santo arder em todo o meu ser. Foram experiências maravilhosas. Temi contar para as pessoas e ser mal interpretado, mas o Senhor me cobrou duramente e disse-me: o que lhe mostrei precisa ser anunciado o mais rápido possível. No Evangelho de São João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. A outra visão que vou relatar aconteceu semanas depois. Ouvi novamente um grande estrondo. Milhares de pessoas saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Percebi então que estava a uma altura de 150 metros do chão. Olhei para a direita e vi um belíssimo anjo. Foi uma visão extraordinária. Trajava um vestido comprido até os pés, mangas largas até os pulsos, na cintura um cinturão largo e dourado. Sua veste resplandeciam luzes cor de pratas, amarelas e azuis. Quis olhar para o seu rosto, mas não consegui, pois o brilho era muito intenso, brilhava mais que o sol. Ele estendeu sua mão direita em direção à terra, e da palma da sua mão saiu um foco de luz muito forte, cor de prata e azul, e escreveu na terra: Jesus breve voltará para buscar a sua igreja.
As letras eram tão fortes que queimou a terra, deixando nelas as palavras escritas. Ele, com a mão esquerda, apontou a multidão e disse-me: anuncia para eles o que você vê e ouve, pois ouviram o estrondo, mas não podem ver-me. Aleluia. Salmo 91, verso 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 diz: eis aqui agora vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Estava totalmente envolvido na obra do Senhor. Quando não estava na empresa, estava na casa de Deus. Após um culto abençoado, numa certa noite, ao chegar em casa, fui orar e tive uma belíssima visão que alavancou meu ministério. Na visão, ouvi um grande estrondo no céu. Olhei pela janela e vi a igreja do Senhor sendo arrebatada. Vi crentes do mundo inteiro subindo e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Estavam com os braços abertos, vestidos comprido até os pés, mangas dos braços abertas até os pulsos. As vestes eram brancas. Ao ver a igreja sendo arrebatada, saí desesperado para a rua e gritando: Jesus, por que eu fiquei? Por que eu não subi? Vi centenas de crentes de diversas denominações chorando, desconsolados e desesperados. Muitos batiam com as mãos nas paredes, como se elas fossem culpadas. Eu sentia uma tristeza terrível, como nunca havia sentido antes. Estava desesperado, pois vi uma grande guerra e milhares de pessoas em pânico, correndo pelas ruas em busca de abrigos, pois aviões lançavam bombas, explodindo tudo onde caíam. Milhares de pessoas morrendo, corpos mutilados, queimados pelo chão. Uma cena terrível. O sofrimento daquelas pessoas causou-me um forte impacto emocional. De repente surgiu na minha frente um homem todo de branco e reluzente e disse-me: você subirá com seus irmãos. Foi preciso você ficar para compreender e entender o sofrimento dos que ficarão na terra para a grande tribulação. Ao dizer isto, veio uma forte luz do céu, envolvendo-me e levantando-me do chão, e ao mesmo tempo minhas roupas eram substituídas por uma veste branca e muito linda. Amados irmãos, na plena convicção da responsabilidade que me foi concedida pelo Espírito Santo para ajudar os milhares de homens e mulheres de Deus a divulgar estas visões, lembro-me das palavras do apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 5 e 6, que diz: mas de mim mesmo não me gloriarei eu, mas senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Você que está me ouvindo agora e recebeu o toque do Espírito Santo ao ouvir esta mensagem, tire cópia desse CD e dê uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Leve para os hospitais, a um enfermo que possa ouvir, aos encarcerados nos presídios, a um católico ou espiritualista. Seja um mensageiro da última hora. Recentemente, alguém perguntou-me: irmão, depois dessas revelações ele disse a hora que vai voltar? Eu disse: não,
Eu li para ela o que está escrito em Marcos capítulo 13, verso 32, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O que o Senhor Jesus explicou é bem simples para compreendermos. Temos que estar atentos, olhando e vigiando e orando, consagrando as nossas vidas para não sermos pegos de surpresa. Jesus está voltando. Os sinais são bem evidentes. Aceite-o agora onde você estiver. Abra o seu coração e convide-o a entrar e habitar na sua vida. Arrependa-se de todos os seus pecados e tome uma posição diante de Deus, e você receberá o perdão de todos os seus pecados. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Amém.